Eu quero dar início a uma série chamada Planeje e Haja. Planeje e haja. Pastor, haja de tomar atitudes, de agir, não. Haja de proclamar a palavra. Haja de liberar a palavra. Você fica com a sua folha, daqui a pouco você vai entender por que eu te pedi para usá-la. Você não necessariamente precisa preenchê-la hoje, mas durante essa série eu quero te capacitar e te munir com as verdades da palavra de Deus, para que você tenha um planejamento e você haja. É interessante porque hoje eu quero falar sobre a sabedoria em planejar. Diga: a sabedoria em planejar. Nós estamos no primeiro domingo de 2017, na primeira semana de um ano, e como é prazeroso o início dos ciclos. A renovação de dias, de anos, de semanas, de meses, isso é algo espiritual. O próprio Deus utiliza o poder das renovações para nos trazer uma esperança nova. E Deus nos marca toda abertura de ciclos, com novas oportunidades, novos caminhos, novas visões. E sem dúvida nenhuma Ele também nos dá a capacidade para viver aquilo que Ele nos traz ao coração, debaixo do favor dEle. Mas o fato é que a chave de um ano poderoso está em você saber quem você é em Cristo. A chave da vitória na vida é você descobrir quem você é. A chave da vitória é quando você percebe o nível de autoridade que você tem. Eu estava sentado com os pastores e eu falei: se a fé pode mover montanhas, pode ou não pode? Não, responde, pode ou não pode? Se a fé pode fazer quem está morto vir à vida, pode ou não pode? Se a fé, ela tem poder de fazer com que as montanhas mudem de lugares, eu falei: 2017 é o ano que eu vou experimentar o que é viver pela fé. O que é viver no poder da declaração de fé. 2017 é o ano que você vai experimentar o poder da declaração de fé. É o ano que você vai experimentar, essa igreja em 2017 vai experimentar o poder da fé, o poder de liberar a palavra de fé. Agora, é interessante porque tudo aquilo que você declara reflete quem você acha que é. Você já viu gente que tem a baixa estima? Gente que sofreu na vida e não conseguiu de alguma maneira responder a isso. Você viu qual é a visão dela sobre as coisas? Porque você declara aquilo, o que você declara reflete quem você é. Pessoas nobres declaram nobreza. Pessoas nobres declaram elogios. Mas pessoas que não são nobres, a sua declaração denuncia quem você crê que você é. É por isso que não dá para ter crente pessimista. Porque crente pessimista é quem não descobriu quem é. Porque quem sabe quem é, ele chega, pode estar o caos, pode estar a situação, pode estar tudo ao contrário. Ele chega, ele sabe quem ele é. E ele sabe: quem eu sou tem poder de mudar a circunstância que está fora. Quem eu sou tem poder de mudar o que está ao meu redor. Quem eu sou tem poder de mudar meu casamento. Quem eu sou tem poder de mudar minha história. E é interessante que quando nós falamos sobre uma vida exitosa é uma vida de quem sabe utilizar bem as palavras. Se você aprender a dominar a sua língua, é isso que a Bíblia está dizendo, você conquistou a sua vida. Quem sabe conduzir suas palavras ganhou o poder de tudo. E aí quando nós olhamos para isso, agora qual que é o problema? O problema é que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, você está num lugar de governo, você está numa posição de declaração de vida. Mas qual o problema? Muitos irmãos não têm o que declarar, muitos irmãos não têm o que confessar, porque não existe um planejamento de vida. Ele não consegue vislumbrar o propósito de Deus. Então, quando não há planejamento, eu não tenho o que confessar. E eu fico à deriva de confessar com base nas circunstâncias que vão acontecendo. Começou 2017. Ou você vai ter um planejamento para confessar a vida sobre ele, algo que você tem certeza que Deus quer fazer, e você vai confessar. Eu quero te dizer algo: há um poder extraordinário. O algo mais poderoso que existe é quando você confessa. Quando há um planejamento, você vai confessar. Quando eu coloco um planejamento e você olha para Deus, Deus é extremamente planejado. Deus ama planejamento. Tudo na Bíblia nós vemos grande planejamento. Deus faz
a terra em 6 dias, no 7º ele descansa. Por que você acha que Deus se preocupou em colocar data? Nós vamos ver Deus se preocupar. Por que Deus se preocupou em fazer com que o dia tivesse 24 horas, o mês tivesse 30 dias e o ano tivesse 365 dias? Basicamente com algumas alterações. Porque Deus, Ele gosta disso, de planejamento, de coisas organizadas. Por que quando Jesus fazia milagres, havia preocupação em dizer quantos pães tinham, quantos peixes tinham, quantas pessoas tinham? Por que quando Jesus vai ressuscitar alguém, tinha preocupação em dizer quantos dias ele estava morto e qual era a situação? Porque Deus ama coisas planejadas. É interessante que eu já fui em muito lugar que as pessoas não preparam nada, não preparam a palavra, não preparam nada, e elas dizem o quê? Não, aqui é o mover do Espírito, aqui a gente depende do Espírito. E o ruim é que a gente traduz isso para a nossa própria vida, achando que depender de Deus é viver uma vida sem planejamento, uma vida desregrada, algo que não é organizado, algo que não tem princípio nem fim, não tem cabeça, um negócio assim, fora. Mas Deus não é assim. Deus é extremamente planejado. Por quê, pastor? Porque existe uma importância enorme em ter alvos. Há um poder na declaração de fé. Agora, o grande problema é que a maioria dos cristãos não fazem planejamentos com Deus e por consequência, eles não utilizam o poder da fé para declarar nada. Se você não tiver um planejamento para 2017, você vai declarar sobre o quê? E aí eu sei que a gente acha que essas declarações superficiais, é interessante que o ano passado, a gente fez uma série sobre alvos antes dos irmãos preencherem. E eu vi, porque depois nós lemos para orar pelos alvos, e eu vi como os irmãos foram específicos. Esse ano nós não fizemos, a maioria das cartas, muitas vieram em branco, e outras, alvo do relacionamento com Deus, crescer mais em Deus. Isso não é um alvo, isso é muito superficial. Os alvos eles têm que ser mais específicos, mais tangíveis, mais diretivos, porque tudo que é superficial não é alcançado. Eu quero viajar, quem quer viajar acaba não viajando, mas olha, eu quero em tal data, para tal lugar, é esse lugar que eu vejo, é esse hotel que eu quero ficar. São alvos tangíveis. E quando nós falamos de alvos, há uma importância em alvos para que haja declaração. Você vai declarar, planeje e haja. Você faz o planejamento, você só vai conseguir declarar o haja se tiver alvos. É por isso que Deus é Deus de alvos. É por isso que Deus gosta de alvos. É interessante, irmãos, aqui eu não estou falando de líderes desequilibrados. Eu não estou falando de igrejas com uma liderança, que tem um apetite por grandeza, desenfreado, esquisito, esquizofrênico. Não estou falando de gente que quer crescer a qualquer custo, a custo de pisar nos outros, a custo de não entender, não. Mas eu quero te falar algo, Deus é um Deus de alvos. Igrejas que não têm alvos não chegam a lugar nenhum. Empresas que não têm alvos não chegam a lugares, porque Deus é um Deus de alvos. Deus ama estabelecer alvos. Agora por quê, pastor? E aí nós precisamos entender que não tem como declarar o haja de Deus, a palavra de vida, se eu não estou certo acerca daquilo que Deus tem para mim. Eu nem sei, então eu nem me preocupei em entender o que Deus tem para mim. Eu vou declarar o quê? Você já deve ter ouvido isso. Nós temos como antecipar as profecias de Deus na nossa vida. Com o quê? Declarando as palavras de vida. E o maior nível de fé é quando eu descubro a palavra de Deus para mim, eu começo a declarar só a palavra de Deus para mim. Em 2017, o maior nível de fé é você colocar no início do ano o planejamento daquilo que Deus tem para você, e você só caminhar com base naquilo, só crendo naquilo, só confessando aquilo, só visualizando aquilo. Aí o que acontece? Você não é alguém que está à deriva das circunstâncias. Você não é alguém que agora está na maré, das possibilidades. Não, você se torna alguém agora que conduz as circunstâncias, porque você sabe, o maior nível de fé é quando Deus fala, você vai conquistar tal coisa, você já vive como se tivesse conquistado. É quando Deus fala, eu vou fazer tal coisa, você já vive como se estivesse vivendo aquilo. E quando nós falamos sobre planejamento, nós temos que quebrar aquele conceito da falsa religiosidade acerca de alvos. Aquela ideia, Deus sabe de tudo e Ele faz tudo, por isso eu não preciso de alvos. Eu ouvi tanto isso nesse início de ano, que hipocrisia. Isso não é bíblico. Já viu isso? Não, meus alvos é os alvos de Deus. O que Deus quiser, eu estou aí para viver. Não, o que Deus quer para você, Ele compartilha com você para que através da palavra de fé seja declarado. O que Deus quer da sua vida, Ele vai compartilhar o seu coração para que você possa escrever e declarar e confessar e ver isso acontecendo. Você gosta, não, eu estou vivendo aqui, pastor. Como vai ser 2017? Eu vou vivendo. E é interessante porque muitos irmãos que eu conversei, fiquei inclusive preocupado. Irmão, quais são os alvos para 2017? Não tenho. Não sei. Então, eu quero compartilhar aqui para que hoje você saia daqui com alvos claros. Nesse mês você vai definir alvos claros, colocar aí diante de Deus. Pastor, como eu sei que o alvo é de Deus? Irmãos, a religião, ela cria um negócio na nossa cabeça,
Porque fica tão confuso, porque aí você tem que orar pelos alvos, você vai determinar. Aí você começa a orar, você não sabe, pastor, eu não sei, eu quero colocar isso aqui, eu não sei se Deus quer isso para mim, eu não sei nem se eu quero, eu não sei se isso aqui vem da minha carne, ou se é de Deus, eu não sei se comprar casa nova é vontade minha, para eu ter uma casa maior, ou se é Deus quer que eu compre. Já vê a confusão que vira? Pastor, como é que eu defino alvos? Primeiro, você precisa de entender que a primeira voz de Deus no seu interior é a sua vontade. Você está com vontade de tal coisa? É Deus falando. Pastor, esse ano estou com vontade de liderar. É Deus falando. Não precisa de... pastor, estou com vontade. Eu mesmo estou com vontade para uma casa maior. É Deus falando. Deus se move na sua vontade. Aí o irmão fala, pastor, agora ficou perigoso, né? Como assim? Né? Primeiro, quem é espiritual, tudo dele é espiritual. A vontade dele é movida no reino do Espírito. Não tem como fugir dessa coerência. Um dia Deus compartilhando comigo falou, olha, e o pastor Luiz numa reunião conosco falou, a primeira voz de Deus no seu interior é a sua vontade. A hora que você está com vontade de fazer algo, é Deus falando. Você está com vontade, é Deus movendo. E eu falei, rapaz, eu ouvi aquilo, né? Falei, amém. Para os irmãos que são mais espirituais, tudo bem, mas fica meio perigoso, né? Tudo que o irmão tiver vontade é Deus movendo. E aí, eu fui no shopping, estava meditando sobre isso, e você sabe, eu sempre pergunto as coisas para o Espírito Santo, eu não escuto nada que eu não entendi. Eu falei, Espírito Santo, qual que é essa aí? Tudo que sente vontade. E aí eu estava andando assim, quando eu fui descer a escada rolante, eu olhei lá embaixo no shopping. O Espírito Santo falou para mim, você como ser humano, naturalmente falando, você já teve vontade de pular de um shopping? Eu falei, eu não. E se você tivesse? Eu falei, se eu tivesse, logo eu ia falar, não, tem alguma coisa esquisita. Eu ia compartilhar para alguém, falar, não estou bem, estou com vontade de pular do shopping. É normal alguém querer pular do shopping? Não é normal. O Espírito Santo falou a mesma coisa espiritualmente falando. 99% das suas vontades são espirituais. Mas aquele 1% que não for, você logo vai perceber, não tem a ver. O irmão está com vontade, agora 2017 o alvo, pastor, estou cansado da minha esposa, do meu casamento, vou colocar um alvo aqui, estava com vontade, obviamente, dá para perceber ou não dá? Sim ou não? É tanta gente espiritual que está aqui, eu falei de um alvo que é fora da vontade de Deus, você logo percebeu. Então tem esse mover de Deus já na sua vontade. E aí quando nós olhamos para alvos, nós temos que quebrar esse conceito de religiosidade. Isso não tem coerência bíblica, e isso acaba se tornando um bloqueador dos sonhos de Deus em nossas vidas. Alguns não possuem propósito e escondem isso em uma roupagem de espiritualidade. Irmãos, o pior nível que nós podemos nos tornar de pessoas, naturalmente falando, é gente sem propósito, é gente sem rumo, é gente que não sabe o que, para onde, quando. Não, Deus é um Deus de alvos, de projetos, de propósitos, de coisas grandes, de coisas sobrenaturais. Deus, Ele começa todo ano me instigando a escrever coisas que são maiores que eu, a visualizar coisas que são melhores. Aí todo ano eu olhava, e muito tempo eu achei que não, agora é o meu trabalho, é eu fazer. Aí Deus falou para mim esse ano, planeja e haja. Eu falei, planeja e haja do que Deus? Não é planeja e vai fazer, é planeja e pega o seu planejamento e vai confessando, e vai declarando, olha, é Deus que disse, é Ele que colocou esse alvo no meu coração, esse alvo nasceu nele, é por isso que vai acontecer, vai romper, vai frutificar, as coisas vão acontecer. E quando nós falamos sobre alvos, concordo, que às vezes, ou quase sempre, Deus vai sabotar os seus alvos. Sabe como é que Deus, a Bíblia diz que o homem faz, o que o homem faz, irmãos? Mas a resposta vem de quem? A resposta vem de Deus. Agora a Bíblia não está dizendo que não é para você fazer planos, não. A Bíblia está falando, faça planos, mas espera sempre a resposta que vem de Deus. A Bíblia está dizendo, você vai fazer planos. Aí hoje eu estava meditando sobre isso, aí eu estava lembrando, quando eu, assim, bem no início da minha pré-adolescência, que eu comecei a entender o que era dinheiro, que eu comecei a entender quantas coisas custavam. Então foi o início, da minha consciência monetária e econômica. Foi o início que eu sabia quanto custavam as coisas e o preço que tinha para aquilo, porque criança não tem noção disso. E aí, bem nesse início, lançou o MP3 no Brasil. E nessa época que lançou o MP3 no Brasil, era aquele MP3 de palitinho, quem lembra, que parecia um pendrive. Lançou aquele MP3 de palitinho, e eu morrendo de vontade de ter um de 128, como é o nome, Renan? É megabytes? 128, eu não sei o nome lá, acho que é megabytes, que cabia acho que umas 10 músicas, sei lá quantas músicas cabia. Tinha que colocar música pequena para caber mais, e você tinha que passar na tela, se era uma tormenta, quando você estava na 1 e queria ir para 30, eu não sei aqui quem lembra disso aí, você tinha que ir passando uma por uma até chegar na música, dava até preguiça. E aí, eu lembro que eu queria ter um, e eu cheguei em casa, e compartilhei meu alvo com meu pai. Eu compartilhei, pai, eu queria ter, coloquei um alvo para ele.
Até naturalmente falando, você adivinha que seu filho quer um MP3, se ele não colocar o alvo? Você não adivinha. E aí eu coloquei isso, falei, pai, quero ter um MP3. Coloquei meu alvo para ele. Mas interessante, meu amigo estava vendendo, eu queria o de 128, o simplesinho lá que tinha acabado de chegar. Eu lembro que meu pai falou, você quer qual? Eu falei, eu quero tal. Por que eu estou dizendo isso? Você vai colocar alvo? Deixa eu chegar no final da história. Você vai colocar o MP3, no final Deus vai te dar um iPod. E aí eu coloquei o MP3, que eu queria o MP3 simplesinho. Aí eu lembro que eu cheguei para meu pai e falei, pai, eu quero MP3 sim. Aí ele falou para mim, filho, e quais são as opções que tem? Eu falei, pai, tem esse aqui, mas tem um que chegou no mercado agora, que a Apple acabou de lançar. Você não tem que ficar passando a música, o negócio, você passa o dedo assim, e ele vai e mostra todas as músicas na tela, é 30 gigas e tal. Mas quanto custa? Acho que na época era R$1.800. R$1.800 naquela época era muito dinheiro, né? Era uns 4 mil hoje, sei lá. E aí eu lembro que eu fui com meu pai, e eu tinha colocado o alvo para ele. Mas meu pai sabotou meu alvo. Eu pedi um MP3 e ele me deu um iPod. Por isso o que eu te digo é o seguinte, coloca alvo diante de Deus. A Bíblia diz, olha, o homem faz planos. Aí sabe o que a Bíblia diz acerca dos seus planos? Eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de guerra. Você coloca lá o alvo, você coloca lá o MP3. Aí sabe o que a Bíblia diz? Eu sei os sonhos que eu tenho para você. Os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram. Jamais chegou ao seu coração. Você nunca vai conseguir escrever. Mas a Bíblia não está te desencorajando a fazer alvos. Sabe por quê? Os alvos são as sementes daquilo que Deus quer fazer. Quando você coloca um alvo diante de Deus, você está colocando uma semente diante de Deus. Você está plantando uma semente diante de Deus. E aí quando você vai declarando haja sobre aquele alvo, você está regando aquele alvo diante de Deus. Você coloca o MP3 diante de Deus e fala, Deus, olha, o Senhor tem colocado no meu coração que eu tenho que ouvir música. Então é o MP3 que eu preciso. Mas aí seu coração tem uma expectativa. Olha, pode ser o MP3 do meu, pode ser ali o MP3zinho do meu amigo. Aí Deus vem te dar uma... É extraordinário. Os alvos são sementes diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Pastor, qual é a base dos meus alvos? A base bíblica dos alvos é ouvir do coração de Deus e estabelecer com base nisso. Deus tem falado coisas ao seu respeito? O que Deus fala sobre o seu respeito? Porque quando nós estabelecemos alvos, os nossos alvos nós só traduzimos para o papel que Deus tem falado ao nosso respeito. E há um risco de você não colocar, não estabelecer alvos e você ficar à deriva das circunstâncias. Você não vai conseguir declarar o haja de Deus em 2017 se não tiver alvos estabelecidos. Olha o que a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 3, verso 12 ao 14. Filipenses capítulo 3, verso 12 ao 14. Filipenses 3, 12 ao 14. Olha o que a Bíblia diz. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para onde? Prossigo para onde? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos dá a fórmula de como estabelecer alvos vitoriosos. Como estabelecer alvos que estão no coração de Deus. Paulo está dizendo, olha, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo mostra que ele tinha um alvo muito claro. Qual é o alvo dele? Cristo. Ele disse, olha, eu prossigo, eu tenho um alvo. O alvo é Cristo. Aqui mora um segredo crucial para alvos bem-sucedidos. Por detrás de todo alvo sempre precisa ser Cristo. Pastor, como meus alvos vão ser espirituais? Porque aí você pode sair desse misticismo. Se Cristo for o centro do seu alvo, pode colocar. Se Cristo for o centro, pode estabelecer. Se a glória a Cristo for o centro, pode pôr. Por detrás de todo alvo, sempre precisa ser Cristo. O alvo final não é a nossa própria satisfação, mas tudo que está voltado a Cristo. O desejo de Deus em nos levar a conquistas é glorificar o nome de Jesus. Sabe por que Deus quer que em 2017 cada alvo da sua vida seja cumprido? Porque o desejo dele é glorificar o nome do Filho. O desejo de Deus é glorificar o nome de Jesus através de você. Sabe por que Deus tem um desejo que você prospere? Porque o desejo de Deus é glorificar Cristo. Se isso glorifica Cristo, você pode ter certeza. É um alvo, se tiver Cristo. Se a sua cura tem Cristo, pode ter certeza, é isso que Deus quer. Se você se intensificar mais em Deus, tem Cristo a ver, é isso que Deus quer. Aqui Paulo está dizendo que o segredo é Cristo. É interessante, irmãos, porque tudo que você coloca o Filho no meio, os outros querem participar. Você fala para mim, pastor, vou montar uma banda. Eu falo, amém, irmão, vai lá. Bênção, apoio. Ele fala, pastor, estou montando uma banda e a Chloe é a vocalista. Pai, eu vou estar lá em primeiro lugar. Eu vou estar lá quando fizer a apresentação, show, vou estar em primeiro. Eu vou estar participando. É ou não é? Colocou o Filho, muda as coisas.
Agora, você quer ter os olhos de Deus sobre aquilo que você estabelece? Coloca Cristo envolvido. Sabe por quê? Porque os olhos do Pai estão sobre Cristo. Quando Cristo está no meio, as coisas acontecem. Quando Cristo está no centro, as coisas acontecem. A questão é colocar alvos que Cristo está lá. Se Cristo estiver lá, eu te falo, Deus está envolvido no meio. E aonde Deus está envolvido só tem sucesso, só tem avanço, só tem vida, só tem prosperidade, só tem multiplicação. É extremamente importante e coerente que nós tenhamos alvos. Por quê? Porque isso vai produzir declarações constantes. Isso vai produzir uma disciplina. E mais, isso vai produzir dependência de Deus. É muito bom colocar alvos que Deus coloca no nosso coração. Porque todo alvo que Deus coloca no seu coração, você tem uma certeza, sozinho eu não consigo realizar. No tempo, na condição, no momento, na situação, não tem como realizar. No meio de tudo isso aqui, sozinho eu não posso fazer. Quando você estabelece alvos, sabe o que acontece? Você está estabelecendo dependência de Deus. Porque aí todos os dias você olha esses alvos, você fala, eu não tenho como sozinho, não tenho tempo hábil, não tenho capacidade hábil, não tenho revelação hábil, não tenho condições hábeis, mas eu sei de uma coisa, aquele que me levou a edificar, e aquele que é o centro, Ele pode fazer. Esse é o haja. O haja vai muito além de uma atitude. Pastor, e minha atitude? Sua atitude é consequência da sua crença. Porque se você não crer correto e declarar correto, não adianta ter atitude. Não adianta ter atitude para quem não tem a crença e a declaração correta. Que é aquela coisa, você fala, não, eu vou prosperar. Você levanta todo dia cedo para trabalhar, sim ou não? Obrigatoriamente você tem que levantar. Mas o camarada vai, a crença e a confissão dele, ele não crê que ele vai prosperar. Mas ele está na atitude de quem quer prosperar, porque ele está trabalhando todo dia. Mas como é que ele trabalha? Ah, não vai dar certo, não vai acontecer. Essa semana foi ruim, rapaz, mas semana que vem vai ser pior ainda. 2016 foi preto, mas 2017 assim, vai ficar roxo. Vai prosperar? Não vai. Por quê? Agora, quem tem a crença correta e a confissão correta, não tem como, ele vai ter a atitude correta. Por isso se preocupe em ter a crença correta, estabelecer algo sabendo que você é filho, você tem poder de tudo, tudo está nas suas mãos. Vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Essa revelação. Então eu quero te convidar agora, você vai pegar um bloco, uma folha. Se você está com a folha, eu te desafio a não preencher diretamente nela, porque se você preencher diretamente nela, você não vai conseguir depois mexer, mas se você quiser também fazer direto nela, lá no final você passa e pega outra folha. E nós vamos compartilhar alguns alvos para o ano de 2017, e nós vamos apresentar esses alvos durante todo janeiro ao Senhor, e nós vamos finalizar na semana da consagração. A última semana vai começar no dia 22 e vai até as 40 horas de jejum. No dia 29 nós teremos culto todas as noites para apresentar os nossos alvos diante do Senhor. A última semana desse mês de janeiro vai ser a semana da entrega. E esses alvos eu quero te desafiar. Você vai trazer um para o prédio para nós orarmos e colocar e apresentar diante de Deus nas 40 horas. Mais um você vai colar na porta do seu armário. Você vai colocar no lugar que você vê todo dia. Você vai colocar, se você tem armário, você vai colar lá na porta do seu armário e todo dia você vai olhar para esses alvos. Todo dia você vai poder declarar sobre esses alvos. E eu quero compartilhar alguns alvos importantes. Por quê? Porque se você não sabe para onde você está indo, você não vai chegar a lugar nenhum. Se não há uma direção nas áreas da sua vida, você não vai chegar. É aquela coisa, pastor, estou aqui, parece espiritual, né? Mas isso mostra uma falta de propósito. E Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de propósitos. Vamos lá falar sobre alguns alvos. Primeiro alvo, seus alvos no seu relacionamento para com Deus. Seus alvos no seu relacionamento para com Deus. Pastor, o que eu devo estabelecer de alvos no meu relacionamento para com Deus? Primeiro, declare o haja de Deus. No seu relacionamento para com Deus, nesse ano de 2017, seja alguém que sempre declara a vida de Deus onde você está. Seja alguém que não vai emprestar a boca para o diabo nem um minuto. Porque seu ano é determinado por aquilo que você declara. Se em 2017, coloca isso no seu alvo para com Deus. Tem gente que jejua comida, mas você devia jejuar a língua. Tem gente que deixa de comer. Está jejuando por quê? Para casar. A irmã, estou 40 dias de jejum, pastor, eu vou conversar com ela, mas não tem jeito, pastor, eu não caso. Não tem jeito para mim, teve jeito para outra, para se... Então não jejua, filha de Deus. Não adianta, você está passando fome. Agora, você vai fazer um jejum em 2017. Você vai nos seus alvos para com Deus. Você só vai declarar a vida. Irmão, 2017 todo dia. A Bruna está vendo, eu paro a Chloe, olho no meio do olho dela e falo, filha, aonde você chegar, você vai ser a melhor. Aonde você colocar a mão, tem uma unção de Deus sobre a sua vida. Tem uma marca sobre a sua vida, de beleza, de unção.
declara comigo: eu sou filha de Deus, sou filha de Deus, eu sou amado, eu sou amado. Aonde eu chegar eu vou ser mais inteligente, eu vou ser mais inteligente. Declarando sobre a minha casa, sobre a minha família. Então, em 2017, você obra com Deus, construa com as suas palavras. E se alguém abrir a boca pessimista do seu lado para dizer: pastor, eu só estou sendo realista. Realista é do cão. Porque Deus não move na realidade, Deus move na fé. Vira para quem está do seu lado e fala: Deus não move na realidade, Deus move na fé. Quantos concordam comigo? Segundo, medite no quanto você é justo e no quanto você é amado todo dia. Então todo dia, nos dias bons, no dia que você está espiritual, no dia que você está de jejum, no dia que a célula está fluindo, no dia que você está crente. Sabe aquele dia que você está crente? Tem dia que você está mais crente que o outro, não tem? No dia que você está crente, já viu aquele dia, tem irmão que às vezes fala para mim: nossa pastora, a pessoa me afrontou, estava tão crente que eu nem sei como eu não bati nela. Eu falei: como você é crente, que espiritual, uau, meu Deus do céu. No dia que você está crente, espiritual, no dia que você está fazendo carinho na cabeça da sua esposa à toa, você viu, o homem quando está crente, ele fica carinhoso, aquela coisa. Nesse dia, levanta declarando: eu sou amado por Deus. No dia que ganhou dinheiro, que você pode ir no shopping e falar para os filhos: compre o que vocês quiserem. Sabe esse dia gostoso, esse dia de verão, está tudo maravilhoso. Nesse dia, saiba de uma coisa: eu sou amado de Deus, Deus me ama, Deus tem prazer em mim. Mas o espiritual não é quem declara no dia bom, não. Até carnal declara que é amado no dia bom, porque ele baseia o amor de Deus pelas circunstâncias. No dia que você tiver pecador, assim, sabe, a pura carne, sabe, se tiver daquele jeito, vai passar na minha frente, eu grudo e só desgrudo a hora que matar. Naquele dia que a sua esposa vem, hoje aqui, irmão, minha mulher não deixou quieto, Douglas. Eu cheguei, ela veio, até confundiu o Wellington comigo. Você vê que, controle do ar-condicionado, amor, o que eu tenho a ver com o controle do ar-condicionado? Você devia saber onde está. Eu devia saber onde está, não tem nada a ver com... Não, vai achar o controle. Fui lá, tentei arrombar o negócio, ainda machuquei minha mão. Aí eu tô aqui, lá vem ela. Eu falei: não vem não, sai fora. Vou pregar daqui a pouco, O dia que os irmãos forem pastor aqui, líder de célula sabe, mulher gosta de atentar no dia da célula, Vai com você brigando no carro, encher, e deixa, vai caçar o que fazer, Ela veio, pegou o Wellington, eu falei: glória a Deus, fica nele. Ela olhou: nossa, não é meu marido. E veio meu, eu falei: não, sai fora, sai fora. Mas no dia que tiver tudo mal, no dia que você estiver na crise, no dia que o dinheiro não der para pagar a conta, sabe, no dia que você tem tudo para olhar, no dia que você tiver problema de relacionamento, no dia que acontecer tudo mal, nesse dia também, você levanta. Isso é uma prática no seu obra com Deus. Você levanta e fala: eu sou amado, Deus me ama, Deus tem prazer em mim, Ele tem prazer. Nesse dia, ainda mais eu sempre digo, de vez em quando eu gosto de gritar para o diabo, quando está acontecendo tudo mal. Essa foi uma semana minha assim, uma semana conturbada. Eu falo: eu sou amado. Você tem que declarar, tem um poder na confissão. Diga aleluia. Outro alvo aí para você colocar: guarde o seu tempo devocional. Que história é essa que crente não precisa de orar? Que água de batata é essa? Pastor, você sabe, é difícil acordar cedo. É difícil, irmão. Se você trabalhasse 4 horas, você acordava 4 horas. Difícil não é acordar cedo, não. Difícil é você colocar como prioridade. Coloca o seu devocional como uma prioridade. Pastor, não aguento ler 50 capítulos. Lê um. Pastor, não consigo orar 1h30. Ora 10 minutos. Por quê? Por que você diz isso, pastor? Porque quem ora 10 minutos nunca vai parar em 10 minutos. E quem lê um capítulo nunca para em um capítulo. Entende? Coloque o seu tempo devocional como uma prioridade na sua vida. Saiba que você não é daqui, você não vai ficar aqui. Sabe que eu gosto do dia de lembrar que eu vou morrer? Ô, coisa boa. Todo dia eu falo: vai passar isso aqui. Ainda mais nos dias mais difíceis. Glória a Deus, vai passar. Logo mais passa. Você nunca pensou isso, não? Nos dias mais difíceis da minha vida eu penso isso. Logo vai passar, coisa boa. Eu vou estar com Cristo na eternidade. Resolva acordar pelo menos 15 minutos mais cedo. Escolha separar as primícias ao Senhor. Determina alvos consistentes de oração. Irmão, você fala: vou orar, pastor, se der eu acordo. Não, você tem que colocar o despertador 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10. Fazer uma oração, falar: Deus, se eu não acordar, derruba a minha casa. Ora sim, Deus, derruba a minha casa. Vai ter troca de tiro aqui na porta que eu vou acordar. Aí acorda. E aí você coloca, você acorda, pula da cama, fala: toma diabo, toma diabo, toma diabo. Declara 7 vezes aleluia e começa o devocional. Fala, seu dia não vai começar bem.
Isso aqui não é superstição e nem religiosidade. Se eu falar para você que eu não creio nisso, eu vou estar mentindo. Se você fizer devocional, sua vida vai ser diferente. Pastor, mas Deus não me ama? Ama, claro que ama. Mas você pode ser inteligente. Tem gente que acha que pode ser burro porque Deus ama ele. Já que Deus me ama, eu não vou orar. Burro, eu com todo respeito. Deus me ama, eu não vou contribuir. Burro, eu com todo respeito. Deus me ama, pastor, então não precisa fazer mais nada. Não, se você é filho, seja filho inteligente. Deus me ama. E porque Deus me ama, eu vou ser o melhor onde eu estou. Porque Deus me ama, eu posso ser santo. Porque Deus me ama, onde eu colocar a mão vai prosperar. Porque Deus me ama, quando eu chegar vai acontecer. Porque Deus me ama, o que eu ponho a mão vai acontecer. Isso é filho inteligente. Seja sincero. Quem conhece filho cabeça dura aqui? Talvez a sua família. Quem é filho cabeça dura? Levanta a mão. Ninguém levanta, né? Mas quem conhece filho cabeça dura, que não desfruta do pai? Pastor, Deus me ama, eu não vou ser crente assim, tão intenso não, vou priorizar o reino de Deus para quê? Falta de inteligência. Já que Deus me ama, eu vou dar minha vida por Ele. Sabe por quê? Eu não estou dando a minha vida por uma empresa, eu não estou dando a minha vida por alguém que vai olhar para amanhã e vai me descartar. Eu estou dando a minha vida por alguém que me amou, por alguém que me ama, por alguém que é apaixonado por mim. Tem coisa melhor, irmão, do que se sentir amado? Vai, fala sério. Tem coisa melhor que ser apaixonado? Então coloca aí, você vai acordar a partir de amanhã mais cedo. Vai colocar 1, 2, 3 despertador. E está declarado, se você não acordar, sua casa vai cair. Aí teve gente que disse amém. Quem foi que disse amém? Espero que não tenha a minha sogra. A sogra pode declarar amém em nome de Jesus. Outro alvo, determine um jejum por semana. Olha aqui para mim, queria te informar algo. Jejum não é coisa de pastor. Jejum não é coisa só para pastor, sabia? Sabia que na Bíblia não tem nenhum trecho falando, pastor deve jejuar, né? E os pastores jejuaram, não. Jejum é coisa de todos. Ai, pastor, eu não consigo ficar sem comer. Corta alguma coisa. Faz o jejum que é sacrifício para você. Faz. Agora, uma vez por semana. Por que eu estou te falando? Quando você determina algo, você tem que colocar jejum. Tem que botar o negócio quente. Quem tem filho aqui sabe, filho vai até o negócio acontecer. Jesus nos incitou a ser como criança, no sentido de pedir ao Pai. Jesus nos desafiou. Fica devendo chocolate para a Chloe que você vai ver. Você tem que pagar. Você tem que pagar. Não interessa a hora, pode ser 2 horas da manhã. Você prometeu, você vai ter que cumprir. Quem tem filho aqui sabe como é. Então, determina um jejum por semana. Jejum por valorizar mais a presença de Deus. Jejum por uma vez por semana, falar, não, olha, é esse tempo que eu vou ter de secreto com o Senhor. Jejua falar mal do outro. Jejua colocar mal, coisas más diante dos seus olhos. E o último alvo aí, dos seus alvos para com Deus. Eu só estou te dando um gabarito, depois você pode desenvolver dentro dele. Declare o fim de pecados resistentes na sua vida. Declare o fim de pecado que te atormenta. Coisa que entra ano e sai ano, você está lá. Coisa que entra ano e sai ano, e você se vê lá. Qual pecado? Teu irmão que acha que pecado é só matar, roubar e destruir. Não. Pecado melindre. Pecado de culpar os outros. Um pecado danado é esse de culpar os outros. Você já viu que todo mundo está com a vida, toda pessoa que tem uma vida difícil que não muda é porque culpa os outros. Faz um jejum disso. Eu estou jejuando, culpar os outros, não vou culpar mais ninguém na minha vida. Eu vou trazer a responsabilidade, vou olhar para ele. Ai, não aconteceu porque fulano fez não sei o que, ciclano não sei o que, Beltrano. Não, para de olhar para os outros, olha para Cristo. Declara o fim de pecados resistentes. Você é justo, por isso o pecado não tem domínio sobre você. Você gosta, você não tem força contra o pecado, é mentira. Para de abrir a boca e declarar isso. Declara, olha, esses pecados que estão na minha vida, dá nome. Olha, esse pecado de pornografia, de sensualidade. Olha, esse pecado de falar mal dos outros. Esse pecado de pessimismo. Às vezes tem gente que tem que se arrepender do pecado de pessimismo. Se arrepende, Deus, me perdoa, que eu vou abrir a boca. Ainda mais mulher, fica a dica aqui para as mulheres. Mulher tem uma tendência a falar mais e ser mais pessimista. Faz um jejum, minha irmã, você vai mudar a sua casa se fizer jejum. Ficar falando na orelha do seu marido coisa pessimista. Eu sei que eu falei da minha mulher, fica parecendo que eu estou dando indireta para ela, né? Não é não. Minha mulher, pelo contrário, glória a Deus, é uma mulher virtuosa. Segundo grupo de alvos, primeiro, seus alvos para com Deus. Segundo grupo de alvos, seus alvos familiares, diga familiares. Abra a sua Bíblia lá em Atos capítulo 16, verso 31. Atos 16, 31.
E eles disseram, leia comigo, 1, 2, 3, crê no Senhor Jesus Cristo. Não, de novo, crê no Senhor Jesus Cristo. Segundo grupo de alvos, alvos familiares. O irmão ora pelo cachorro, ele ora pelo vizinho, ele evangeliza na rua, ele evangeliza a prostituta. Pastor, vamos fazer um projeto assistencial, amém, mas e a sua casa? E a sua família? Chega no Natal, ninguém é crente. Agora, óbvio, você coloca os seus alvos. Tem coisa que Deus faz em 5 dias, tem coisa que Deus faz em 5 anos. Por isso você coloca na mão de Deus, é Ele que determina. Você às vezes pede um MP3, dá um iPod, mas às vezes você pede algo em 5 dias, Ele te dá em 5 anos. Mas o fato é o seguinte, uma declaração que você precisa fazer todo dia. Você precisa entender que o que vira o leme da sua vida é declarar a palavra. A Bíblia diz, crê tu no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Você coloca o nome de todo mundo lá, fala, a Maria, o João, o José, o Silvio, o Caio, todos vão ser salvos, todos vão ser salvos. Eu vou para o culto, não vou sozinho, não vou pegar onde meu pai tem de carro, eu vou de carro. Nem que for por isso, para você não vir mais de ônibus para a igreja, vim de carona, de carro. No ar-condicionado, fala, Jesus, está difícil de ônibus, minha casa é contramão, salva minha família para ir de carro, é uma coisa boa. Então todo dia, declare, eu vou ganhar minha família, erga a sua mão e declare, a minha família vai ser alcançada. Diga, 2017, eu verei a minha família salva, eu verei eles salvos, restaurados e transformados. Quem crê, diga, aleluia! Eu gostei desse aleluia. Segundo alvo, depois de ganhar a sua família, vira para quem está do seu lado, olha no olho dele e fala, sua família vai se render esse ano. Mas olha aqui para mim, a gente perde esse alvo facinho, não é? Por isso que precisa estar lá na porta do seu armário, para você declarar todo dia, eu não vou vir sozinha, meu marido vai se converter, meu marido vai ser salvo, meu marido vai ser transformado, minha esposa vai ser salva, meus pais vão ser salvos, meus filhos vão ser salvos. Segundo grupo de alvos aqui dentro dos familiares, pare de discutir com seus parentes. Coloca o nome de um ou dois que você discute mais. Olha aqui para mim. Tem parente que a gente discute mais, não é? Tem gente que você perdeu o respeito. Tem gente que você perdeu o respeito. Aí você fala o que você quer, fala o que você acha. Às vezes mães perderam o respeito com os filhos, perderam o respeito com os pais, marido perdeu o respeito com o esposo, cunhado perdeu o respeito com o cunhado, sogro perdeu o respeito com o genro. Então, coloca algo aí. Eu não vou discutir com meus parentes. Já viu que as maiores brigas são familiares? Aí coloca o nome de uma ou duas pessoas e fala, em 2017 eu não vou discutir com essa pessoa. Eu não vou brigar com os meus pais em 2017, não vou. Eu vou me submeter, eu vou saber relevar, se começar a gritar, eu vou ficar calado, eu vou contar até 10, eu não vou. Então coloca isso aí. Coloca o nome de uma ou duas pessoas, você não vai discutir em 2017. Terceiro, em casa, terceiro alvo familiar, em casa, sai da internet. Eu estava fazendo meus alvos, eu falei, isso é importante. Vira e mexe, minha esposa fala, estamos aqui, reúne todo mundo. E olha que a Chloe tem só 4 anos, aí reúne a Bruna com o celular dela, eu com o meu e a Chloe com o tablet dela. E fica os 3 na sala, momento em família. Estamos aqui, a minha família. Não, em 2017, determina. Nem na cadeia brasileira tem bloqueador de sinal, mas coloca na sua casa. Coloca bloqueador de sinal lá na sua casa. Entrou, está proibido o celular. Agora também não faz disso o justiceiro, a disciplina da cadeia, você pegou o celular. Não, mas seja comedido nisso, dentro da sua casa, procure dar atenção, procure ouvir, procure ter perguntas como foi o dia, você está bem, está tudo legal. Para os maridos, escute sua esposa, não sei se você sabe, mulher gosta de falar. E homem, ó aqui, homem não gosta de ouvir. Você vê que equação? Deus tem um senso de humor terrível, Mulher gosta de falar e a maioria dos homens não gosta de ouvir, olha que lindo. Aí junta os dois, põe na mesma casa para viver. Oh, glória. Então escute um ao outro. Você que é mulher, olha aqui para mim. Determine, não discutir. Não adianta querer mudar o marido. Muda você. Na hora que você muda, o outro muda. Outro grupo aí nos familiares, outros alvos dos familiares. Ajude a sua família a fazer alvos. Olha aqui para mim, presta atenção. Não se perca não. Ajude a sua família a fazer alvos. Eu já mandei para a Bruna quais são os meus alvos. Falei, amor, avalia aí, nós vamos fazer os seus.
avalia o que você quer, ajuda a sua família a fazer alvos, ajude seus irmãos, ajude seus pais, senta lá e fala, vamos determinar alvos. No meio aí, eu vou te falar um pouco aqui, eu estou te dizendo, mas não vai ter como você sair de janeiro sem alvos claros, sem a percepção da voz de Deus para alvos claros. Mas ajuda a sua família, senta com seu marido, pastor, meu marido é todo desorganizado. Se deixar ele sai com o pé de cada sapato. Então ajuda ele. Pastor, minha esposa tem dificuldade com tal área, ajuda ela. Pastor, meus pais têm dificuldade. Pastor, eu tenho um filho que a cabeça do menino não sei onde está. Então senta com ele, ajuda ele a definir alvos. Isso é bom. Outra coisa aí para os familiares, use mais a palavra perdão. Diga perdão. Peça perdão. Peça perdão ao cônjuge, peça perdão aos pais, peça perdão ao cunhado, peça perdão até para a sogra se for preciso. Então peça perdão. Use mais a palavra perdão. Use mais essa palavra. Tá os dois brigando. Casal é uma coisa linda, né? A gente pega as brigas de casal, a coisa mais fofa do mundo, né? Quando a gente vai analisar do lado de fora, eu digo das minhas também, né? Brigou por quê, pastor? Não sei, porque ela queria ir para tal lugar, eu queria ir para o outro. Aí virou uma briga. Brigou porque é as coisas bobas. Então, seja alguém que é resolvido. O circo está pegando fogo, dá o braço a torcer, quer pedir perdão. Na sua casa, peça mais perdão. E um último alvo, mais importante aqui. Olha aqui para mim. Esse aqui é o mais importante. Esse aqui você tem que anotar bem grandão. Esse anota bem grande. Um alvo para sua família, para sua casa. Coloca uma célula na sua casa. Coloca uma célula na sua casa. Coloca isso de alvo. Coloca aí, escreve. Eu vou colocar uma célula na minha casa. Você quer ser abençoado? Coloca uma célula na sua casa. Você quer ver o reino de Deus progredindo? Coloca uma célula na sua casa. Você quer ver gente sendo salva? Coloca uma célula na sua casa. Pastor, custa, é claro. Você acha que salvar a gente é de graça? Custa o anfitrião à disposição, mas coloca uma célula na sua casa. Esse você precisa praticar. Leva a igreja para dentro da sua casa. Entenda o privilégio que existe nisso. Isso protege seu casamento, sua casa, seus filhos. Você não tem ideia. Quem é anfitrião de uma célula não tem ideia do que está participando. Não tem ideia. Um dia você vai chegar no céu e vai falar, isso aqui é seu. Eu? Por quê? Já vê aquela coisa desconfiada? Quando você chega num lugar, a pessoa fala, isso aqui é seu. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar isso aqui? O que eu vou fazer? É assim que o anfitrião vai chegar no céu. Eu falo, isso aqui é seu. Eu? Mas por quê? Porque você abriu a sua casa. Você abriu a sua casa. Tem um poder de abrir a sua casa. Coloca isso como alvo. Pastor, pintei bonitinho, certinho. Obviamente, quando você tem pessoas na sua casa, você tem um desconfortozinho. Mas quero te falar, o poder espiritual que isso gera suplanta qualquer desconforto. Então nós precisamos, esse negócio de ser igreja uns aos outros, não é para você vir no culto, bonitinho, pastor, tudo bonito, pessoal bonito, né, bacana, a igreja bonita agora vai colocar ar-condicionado, que legal, agora eu vou para casa e semana que vem estamos juntos, pastor. Não é esse modelo de igreja. O modelo de igreja é uns aos outros, é de casa em casa, é dos irmãos juntos, é de estarmos juntos, é descobrir que nem todo mundo é alegre todo dia, mas eu estou lá, eu estou na proteção, eu estou junto com os irmãos. Se não tiver anfitrião, não tem como praticar isso. Nesses dias eu estou vendo uma série de irmãos com dificuldade de anfitrião. Quer te falar, você quer fazer uma coisa poderosa pela sua família? Você quer fazer algo extraordinário? Abre a sua casa e coloca uma célula lá dentro. Quando seus filhos vêm, dentro da sua casa tem uma célula. Quando eles crescem nesse ambiente, quando seus vizinhos vêm, que ali está o poder e a autoridade de Deus dentro da sua casa. Esse é o sonho de Deus e é o sonho da igreja de Atos. Não tem como praticar esse sonho se não tiver irmãos falando, pastor, eu quero abrir a minha casa. Manda lá para casa que eu vou receber os irmãos, que eu vou recepcionar, que eu vou estar lá junto, que eu vou fazer churrasco, né, Denilson? Denilson faz churrasco para os irmãos lá, fica mandando foto, que raiva. Meu Deus do céu. Os irmãos ainda fazem uns pratos. A Bruna, nós somos anfitrião, fazer uns bolos lá em casa, rapaz, eu sei que os irmãos anfitriões não deixam a desejar. Terceiro grupo de alvos. Alvos profissionais e financeiros. Diga, alvos profissionais e financeiros. Então nós falamos até agora de alvos para o relacionamento para com Deus, alvos familiares e agora alvos profissionais e financeiros. Primeiro alvo, pagar as contas. Diga assim, pagar as contas. Mas não é só pagar a conta não, é não fazer nova. Já vi aquilo, pastor, acabei de me livrar de uma dívida. Quanto era, irmão? 10 mil, acabei de me livrar. Mas agora comprei um carro em 60 meses de 70 mil. Então saiu de uma dívida e entrou em outra maior. Eu quero te falar, tem coisa que não é o devorador não, tem coisa que na calculadora você pode ver.
Você ganha R$1.000, não dá para gastar 1.800. Olha aqui para mim, é sério isso. É uma palestra quase que de um economista aqui. Quando você ganha e deixa eu te falar algo. Quando você passa no cartão de crédito, eu sei que dá um alívio, né? Eu sei que assim, quando você saca o dinheiro e está com o dinheiro na mão, no débito é mais difícil. Mas o cartão de crédito, a fatura chega. O pessoal descobre nosso endereço e manda lá para casa. E aí, determine isso, paga suas contas ou faz novas contas. Né? Com algo mágico chamado calculadora, defina o seu orçamento e trabalha dentro dele. Irmão, define e trabalha. Esses dias nós estávamos comentando sobre alguém que é extremamente exitoso em recursos. E para o salário que essa pessoa ganha, é extraordinário o estilo de vida que ela tem. Mas aí outra pessoa estava comentando, falou, mas essa pessoa, ela tem dia certo para comprar roupa. Não sei se você sabe, mas 2 épocas do ano tem promoção de roupa. É os dias que essa pessoa compra roupa com a família inteira. Os filhos nem todo dia vão tomar sorvete. Essa pessoa estava falando, a gente foi viajar. Essa pessoa falou, até X eu posso pagar. Se for mais que isso, eu não vou. Foi mais que isso, a pessoa não foi viajar. Aí você fala, pastor, porque você precisa de entender. E aqui entra outro alvo aí para você colocar nos seus alvos profissionais financeiros. Não tenha medo de dar 2 passos para trás para dar 200 para frente. Não tenha medo, vai ter época da sua vida, financeiramente falando, que você vai ter que abrir mão de regalia. Que você não vai poder vestir o que você gostaria de vestir. Que você não vai poder comer o que você gostaria de comer. Pastor, gosto de japonês, quero ir 2 vezes por semana. Eu também. Mas tem momentos que você vai ter que dar 2 passos para trás para dar 200 para frente. Às vezes você vai ter que fazer algumas renúncias. Parar de comer na rua, comprar roupa em momento específico, para buscar alvos maiores, como a compra de uma casa própria, ou investimento em um negócio próprio. Então às vezes, não tenha medo disso, nos seus alvos financeiros, de ser alguém que às vezes vai ter que dar 2 passos para trás. Se você for pela emoção, tudo está muito inflacionado, é ou não é, irmãos? Você sai para comer uma besteirinha na rua, quem come todo dia na rua sabe. Você vai ver no final do mês, você fala, meu Deus do céu, isso aqui dá para pagar a parcela de um carro. Então leva uma marmita. Pastor, eu não gosto de marmita. Vai num restaurante mais simples. Por quê? Você está visualizando coisas maiores. Outro alvo, ajude pessoas financeiramente falando. Ajude. Ninguém é pobre demais que não possa ajudar ninguém. Ninguém é miserável demais que não possa ajudar ninguém. Determina, pega uma família pobre, ajuda uma família. Pega alguém que você sabe que tem dificuldade e ajuda. Melhor é dar do que... E ninguém é pobre demais que não possa ajudar ninguém. Doe alimento, paga uma conta para alguém, participe dos projetos sociais, isso é importante. Outro alvo, esse aqui é importante, diga aumentar meu dízimo. Não, diga de novo, diga aumentar meu dízimo. Melhor do que você pedir aumento de salário, é pedir aumento de dízimo. Porque é mais espiritual. Senhor, eu quero contribuir mais. Eu quero ser alguém que pode contribuir mais. Eu quero aumentar meu dízimo. Eu quero aumentar mais. Senhor, tem reformas, tem crianças carentes, tem tanta coisa. Me dá mais, porque eu quero dar mais. Esse é um alvo. Senhor, olha, no ano de 2016 eu dizimei isso. Mas o ano de 2017 eu quero dizimar esse valor aqui. Porque eu quero honrar mais o Senhor. Eu quero participar mais de projetos. Eu quero poder estar mais envolvido. Eu quero poder pagar encontro, conferência para os outros. Eu quero aumentar minha contribuição. Coloque diante de Deus o desejo de ser um dizimista extraordinário. Comece a sonhar com a igreja, não somente com os seus projetos. Quando falar de finanças, sonhe com a igreja. Por quê? Porque, igual eu disse, tudo que tiver como alvo, Cristo como centro, isso vai acontecer. Outro alvo, na questão dos profissionais financeiros, não fique ansioso no dia de amanhã. Eu estava vendo uma pesquisa que 80% daquilo que você tem medo jamais vai acontecer na sua vida. Alguém estava comentando que 80% daquilo que você teme nunca vai acontecer. Nunca. Então, a ansiedade é ter medo de algo que não vai acontecer. É criar um monstro. Já viu criança com medo de monstro no armário? O monstro está no armário, irmão? Sim ou não? Mas ela consegue dormir? Mas por quê? Porque ela criou uma fantasia de uma crença errada. Então, não fique ansioso com o dia de amanhã. Se tem algo que nos rouba a paz e a falta de dinheiro, defina não perder o sono e a paz. Escolha confiar e descansar. Escolha descansar. E o último aqui na questão dos profissionais financeiros, não participe da crise. Quantos estão sabendo que o Brasil está em crise? Quem está sabendo? Faz uma escolha, coloca como alvo, não vou participar da crise. Eu vi alguém perguntando para um pastor, e aí pastor, é a crise, o que nós vamos fazer? Ele falou, rapaz, eu escolhi não entrar nela, eu só não vou participar, só não vou estar junto nessa. Então escolha não participar da crise.
Você pode escolher não participar. Volte os seus olhos para Cristo e fale aquilo que Cristo fala. Não participe da crise. Para de olhar com olhar pessimista, negativo. Não, você não está dentro da crise. Você não participa da crise. Não temos como desconsiderar que ela está acontecendo, mas nós não vamos participar dela. Diga aleluia por isso. Alvos aí com a célula e alvos ministeriais. Outro grupo de alvos. Diga aleluia. Diga, minha célula vai romper, vai avançar, vai ser um lugar abençoado. Olha aí nos seus alvos para com a sua célula. Na definição dos seus alvos para com a sua célula. Primeiro alvo para com a célula e os seus alvos ministeriais, da sua célula e alvos ministeriais. Primeiro, ganhar uma pessoa para Jesus nesse ano, levar ela a se batizar e consolidar ela. Eu abri esse grupo porque eu descobri que dá para ganhar uma pessoa por dia nesse ano. Mas te falo, dá para ganhar uma pessoa até o final do ano. Dá ou não dá? Hã? Dá ou não dá? Para ganhar alguém, levar essa pessoa, ver ela se batizando, participando do encontro e consolidada. Dá ou não dá? Quem crê que dá, diga aleluia. Diga assim, nesse ano, eu vou levar alguém até Jesus. Ela vai se batizar e eu vou consolidar ela. Diga aleluia. Se isso acontecer, a nossa igreja vai dobrar esse ano. Diga aleluia por isso. Você tem 365 dias para falar do amor de Deus para uma pessoa, para bater na casa de um vizinho, para falar do amor de Deus para alguém que está precisando, para ir no hospital, para falar para os parentes, para ligar para alguém, para ligar para um amigo. Defina isso. Primeiro, ganhar uma pessoa para Jesus. Você vai colocar o nome de 3 pessoas aí nos seus alvos. Pelo menos 3 pessoas você vai ganhar para Jesus. Você vai colocar o nome de 3 porque você vai dar tiro nas 3. Se acertar as 3, o tiro do evangelho vão ser 3, que tem potencial. Mas pelo menos uma vai levar essa pessoa. Imaginou a alegria de ver alguém que vai ter a sua história transformada pelo seu encargo? Imaginou já a alegria? Você não pode passar um ano sem cumprir a maior missão. Eu te pergunto, é difícil, Wellington, em um ano, levar uma pessoa para Jesus? É difícil, irmãos. Seja sincero. Mas a gente esquece da maior missão que Jesus nos deixou: ir de fazer discípulos. Você precisa colocar isso como alvo no seu armário para declarar todo dia: não vai passar esse ano sem que eu faça um discípulo. Não vai passar esse ano sem que eu leve alguém a se batizar. Não vai passar esse ano sem que esse sejam tocados e transformados. Não vai passar. Esse ano, meu alvo, eu disse para os irmãos que nos últimos 21 dias nós jejuamos pelo DJ e a esposa dele, chama André. Eu tinha uma proximidade superficial. Nossa, estamos super próximos agora. E ele vai ser ganho. E lá no dia 1/7, esse semestre, eu vou falar, você não fala para os pastores que eu falei não, mas eu vou falar aqui antes, como vai ser o nosso projeto. Cada irmão vai receber uma pulseira chamada Haja. Haja do que, pastor? Do que eu tenho pregado para você, do poder da confissão da palavra. Na sua pulseirinha, igual essa de silicone que a gente fez para a Move, vai estar de um lado escrito Haja, uma pulseirinha preta, e do outro lado vai ter 3 ícones, um representando o discípulo, um representando sua família e um representando as suas finanças. Porque todo dia você vai acordar, olhar para a pulseira e declarar sobre os 3 discípulos que você vai ganhar, aquele que você vai batizar. Todo dia você vai declarar sobre a sua família e todo dia você vai declarar uma virada financeira. O Brasil está em crise, mas eu não estou em crise. Haja vida sobre os meus negócios, sobre as minhas finanças, sobre aquilo que eu ponho a mão. Então todo dia você vai declarar na pulseira preta. Aí nós vamos ter 2 encontros, um aqui no prédio e um lá na chácara. Cada rede vai fazer um encontro no prédio, um encontro na chácara, os eventos pontos. E aí, no dia 1/7, nós vamos fazer o batismo, que vai ser um negócio assim extraordinário. Só que você vai receber a sua pulseira preta e você vai receber uma pulseira branca também escrito ouve. A consequência do Haja é ouve. Pastor, para que eu vou receber a pulseira branca? Porque você vai levar a pulseira preta, você vai usar a preta, em nós opera a morte, e a branca, no dia que você batizar essa pessoa, que você vai orar o semestre inteiro, você vai declarar sobre ela, você vai colocar a pulseira branca nela. E aí na pulseira branca, vai ter 3 ícones lá na pulseira branca. Primeiro, dos cursos, porque no momento que ouve na vida dela, você vai declarar para ela: agora você vai entrar nos cursos de maturidade, agora você vai se tornar um vencedor, agora Deus vai te usar. Aí o segundo ícone é ganhar a família, então vai ter lá o segundo ícone da família. E o terceiro, um discípulo, porque no próximo semestre, você foi ganhando esse semestre, mas aqueles que foram batizados nesse semestre, vão terminar o ano batizando. Então você vai ganhar alguém no início do semestre, vai batizar essa pessoa, e no final do semestre a pessoa vai batizar outra, e você vai batizar outra. Então só você nesse ano vai fazer 3 discípulos para Jesus. Diga aleluia. Você crê nisso? Então coloca lá o nome dessas pessoas. Coloca lá o nome dessas pessoas. Esse semestre vai ser extraordinário, irmãos, com uma unção de vida no nosso meio. Segundo alvo,
ministerial e alvo para a sua célula. Não abra mão do domingo. Não abra mão. Temos somente a reunião de toda a igreja uma vez por semana. Essa é a prática da igreja primitiva. Dar as primícias ao Senhor. Coloca aí como, olha aqui para mim, deixa eu falar. Crente que é crente de verdade, eu sou da época que em dia de Santa Ceia, meu irmão, você desmarcava, é ou não é, Marcelo? Marcelo é dessa época. Marcelo é filho de pastor, sabe como o negócio era. Se tivesse uma viagem para Hollywood, dia de ceia estava lá. Se você fosse ganhar 1 milhão na Mega Sena e fosse no dia do culto da ceia, você não ia ver o bolão. Sabe que é pecado jogar, né? O irmão veio falar, pastor, é pecado jogar, e se eu ganhar? Eu falei, irmão, você já pecou jogando, agora não peca roubando dízimo, pô. Jogar é pecado, mas dar o dízimo, você já pecou jogando, não peca agora e não dá o dízimo, não, em nome de Jesus. Você ganhar, se você pecou jogando, você ganhar não peca de novo, pelo amor de Deus. Agora, você tem que determinar, se é crente. Se você é crente ou você é um saco de batata? O que você é? Crente. Aí, pastor, minha família, vocês sabem como é que é. Tudo bem, esse final de ano aí ainda a gente dá um desconto. No final de ano você faz o culto em casa. Eu quero crer que os irmãos estão lá, confraternizando, louvando a Deus, né? Tudo bem, tem o período da sua... Mas passou isso, meu irmão. Pode chover canivete. Determina isso com a sua casa. Determina o que é importante. Nós temos um culto só na semana. Não troca isso por nada. Não troca por coisa nenhuma. Não troca. Centraliza Cristo. Você começa a sua semana se voltando a Cristo. Culto de domingo não é uma opção. Tá legal hoje, pastor, eu vou. Tá... Não. Culto de domingo é um lugar de alimento. É um lugar que você recebe vida, que você é nutrido. É um lugar onde a vida é liberada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Você recebe a palavra de Deus, não recebe? Então, você tem que estar aqui de domingo. Outro alvo aí que eu tenho que correr, meu Deus do céu. Não se decepcione com a igreja. Vira para quem está do seu lado e fala, em 2017. Não, fala com verdade, para 2017. Não se decepcione com a igreja. Você sabe qual é um dos melhores, um dos trabalhos que o diabo quer fazer com maior excelência, Cláudio? Fazer as pessoas se decepcionar com a igreja. Que a igreja é o lugar da cura, é o lugar da vida. Deus vem para buscar quem? Jesus vai vir para buscar quem, irmãos? Quem? Agora, sabe o que o diabo quer fazer? Quer fazer você ser decepcionado com a igreja. Agora, sabe o que eu quero te falar? Inevitavelmente, isso vai acontecer. Porque tem gente, e onde tem gente, tem expectativa frustrada. Vai, se posicione no seu coração. Eu não vou parar, não vou me decepcionar. Para de dodói. 2017 define isso com você. Olha, eu estou aqui por causa de Cristo. Eu sempre digo para as pessoas, nossos relacionamentos não é baseado em vantagem, é baseado no propósito de Deus. Foi Deus que te plantou. Isso para qualquer lugar que você estiver, se você é dessa igreja, você está ouvindo pela internet, qualquer lugar. Todo lugar tem gente, todo lugar tem problema. E mais legal ainda, nós saímos de um 3º ano de trabalho. E sabe o que acontece no 3º ano de trabalho? O 3º ano de trabalho é um período que a gente vê que as pessoas têm problemas. A escolha, não se decepcionar com a igreja. Último alvo, estar envolvido em alguma função na minha célula. Irmãos, procure seu líder, se coloque à disposição, não aceite somente compor ali o número de irmãos, seja aquele que diante das necessidades tem uma atitude proativa. Tem tantos irmãos capazes no nosso meio, eu fico pensando o que vai acontecer conosco enquanto igreja nesse ano, coisas extraordinárias. Fico pensando lá na célula, quando o líder tem irmãos ali falando, eu quero participar, coloca isso como alvo, eu vou ser ativo, eu vou estar junto, eu não vou deixar meu líder carregar as coisas sozinho, eu vou estar, pastor, acabei de chegar uma semana, não tem problema, fala, líder, o que alguém como eu pode fazer? Eu quero fazer, você acabou de chegar, fala, eu quero liderar a célula, semana que vem, não irmão, mas você acabou de chegar, mas eu quero liderar a célula semana que vem, eu vou liderar, é melhor ser assim do que aquele que, estou aqui, não, seja alguém ativo no reino de Deus. Vamos lá. Penúltimo, alvos físicos, agora eu vou correr. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, Felipe. Em 1 Coríntios, Felipe, capítulo 6, versos 19 e 20. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Seu corpo é de quem? De quem? Essa carcaça aqui que eu estou falando mesmo, para você ficar mais bonitinha, para Deus, para você ficar mais ajeitado para Deus. Então em 2017 coloca alguns alvos. Eu sei que você sabe que as coisas mais procuradas na internet é sobre perca de peso.
Então, primeiro, define o peso que você vai chegar em 2017, final de 2017. Define, coloca lá. Eu vou chegar, pastor, você é espiritual para tanta coisa, você não vai ser espiritual para declarar, eu vou comer e não vou engordar. Eu vou comer essa torta e não vou engordar. Eu declaro essa unção sobre você. Agora você gostou, né? Agora você gostou. Eu declaro a dieta do céu. Você vai comer e não vai engordar em nome de Jesus. Não, você sabe que as coisas não são assim, né? Segundo, olha aqui para mim que eu tenho que correr. Fazer mais exercício físico. Vai fazer alguma coisa, vai jogar bolinha de gude, vai soltar pipa dentro de casa, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Olha, eu li esses dias que o homem morre 8 anos mais cedo do que mulher, em média. O camarada se mata, não cuida do físico, trabalha, não tem um momento de hobby. Aí sabe o que acontece? Compra casa na praia, compra casa, aí a mulher fica viúva, vai na casa da praia, o jardineiro está lá dando sopa. Eu falei, não, eu vou praticar esporte, não vou deixar minha mulher pro jardineiro não, está amarrado. Olha aqui, tire férias. Alvo físico, tira férias. Olha aqui para mim, não precisa ser rico para tirar férias. Pega um frango, põe no porta-malas e vai para Praia Grande com a sua família. Aí, ó, o pessoal gostou. Não precisa ser milionário para tirar férias, não. Pega um hotelzinho em promoção, dá uma parcelada. As 3 coisas mais importantes para um ser humano, olha aqui: dormir, comer e fazer exercício. Se você não fizer isso, você enlouquece. Último alvo aí, nos seus alvos físicos: ir mais ao médico. Faz exame de rotina, irmão. Deu uma dorzinha, vai lá e fala para o doutor: doutor, ainda mais se você tem convênio. Fala: doutor, dá uma dorzinha aqui, dá para pedir aí uns 50 exames? Eu tô com... Esse ano eu falei, eu vou cuidar dos meus dentes. Eu vou no dentista. Você já viu, a gente gosta do dentista só quando tá assim, deu canal, aí aparece um dentista. Não, vai lá, dá uma clareada aqui. Dá uma melhorada aqui. Vai mais no médico. Pega umas dicas aí. Esse dia eu estava vendo o canal da doutora Melissa, até mandei os parabéns para a doutora Melissa. Estava dando umas dicas lá. Eu não gosto de leite. Fui descobrir que o único animal que depois de velho gosta de leite é o ser humano. Eu falei, coisa boa, não gosto de tomar leite. Eu não prestei muita atenção, mas você pode entrar lá, inclusive no canal da doutora Melissa. Não, eu estou dizendo aqui, eu posso falar uma besteira e depois ela vai me corrigir. Então, você pode se inscrever no canal lá, né? Você pode ver lá na internet, se inscrever no canal, e você pode pegar dicas, né, de como tornar sua vida mais saudável. Diga aleluia. 6º e últimos alvos para acabar. Meu Deus do céu, é 8h30. Os irmãos estão de férias, eu posso passar 5 minutos, né? Amém. 6º e últimos alvos. Alvos intelectuais. Vai aí, para os alvos intelectuais. Primeiro, faça um bom plano de leitura bíblica anual. Você sabe que o plano de ler a Bíblia inteira, você precisa ler 3 capítulos por dia. Mas o plano de ler o Novo Testamento inteiro no primeiro semestre, Salmos e os hinos, os livros históricos, no segundo é 1 capítulo por dia só. Se você lê 1 capítulo por dia, no meio do ano você lê o Novo Testamento inteiro. Então, escolha um plano de leitura que você mais se identifica. Por que eu digo isso? Porque se você ler 1 capítulo por dia, você não vai conseguir parar em um capítulo só. Você vai conseguir, você vai querer ir além. Segundo, determine uma média de livros que você vai ler. Já viu isso? Pastor, por que Deus não me deu uma família ainda? Porque você não entende nada de família. Se você pegar uma mulher e 2 filhos, você acaba com tudo. Pastor, por que Deus não me deu uma empresa ainda? Porque você não sabe cuidar de uma empresa. Pastor, por que Deus ainda não me deu uma multidão de gente? Porque você não está capacitado para isso. Esse ano eu já li 2 livros, começo do ano para cá. Porque se você quer melhorar intelectualmente, nada vem do céu, no sentido de que assim, não, você tem que ler, você tem que entender. Você quer ser uma mãe melhor? Vai ler sobre mãe. Você quer ser uma esposa melhor? Vai ler sobre esposa. Você quer ser um marido melhor? Vai ler sobre marido. Você quer ser um líder melhor? Vai ler sobre líder. Você quer ser um empresário melhor? Vai ler sobre empresários. Lê, coloca aí, determina. Eu acho que uma média boa é de 1 livro por mês. 1 livro por mês é uma média boa. Porque você consegue, se você lê 1 capítulo por dia, você lê 1 livro por mês. E por último, alvos intelectuais. Diga concluir. Não, diga com autoridade, diga concluir o caminho do vencedor. Então um alvo extraordinário para esse ano é ir até o final do caminho do vencedor. A partir da outra semana vai estar abertas as inscrições, cursão CTL, curso pastoral. Então determina isso, eu vou até o final.
eu vou fazer o curso pastoral. O nome é curso pastoral, mas não é para quem quer ser pastor, não. Curso pastoral é para todos os irmãos, faz parte do trilho do vencedor, determina isso. Conclusão. Agora ficou bom. Vamos concluir. Quando nós determinamos alvos alinhados ao coração de Deus, tendo Jesus como centro, nós passamos a ter o que declarar. Por isso, planeje e haja. Coloque o planejamento e declare o haja. O haja de declaração da palavra de vida. Perceba nesses dias em Deus os alvos em cada uma das áreas da sua vida e declare as verdades de Deus para esse ano. Irmão, janeiro é o mês das primícias. Eu não aceito que você não faça a sua folha de alvos para trazer aqui nas 40 horas e não pregue ela na porta do seu armário, para declarar todo dia, para olhar e confessar a palavra, para olhar e confessar a vida. Eu quero que por um minuto agora você fique em pé no seu lugar. Você vai declarar sobre 2017. Você vai declarar sobre os seus alvos agora. Com certeza já tem coisas no seu coração, já tem vontades que Deus tem colocado no seu coração. Eu gostaria que agora feche seus olhos, declare sobre o seu 2017 agora, declare sobre os seus alvos. Pega essa folha aí, talvez a folha que você anotou, que você vai anotar. Fala agora, fala: Senhor, me dá inspiração, me dá espírito de motivação. Eu quero colocar os alvos que estão no teu coração. Ore agora, eu gostaria de te ver orando. Abra sua boca e declare. Abra sua boca e declare.